Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Hoje a gente vai começar uma nova série. Se você se sente cansada, irritada, mais introspectiva, tolerância zero e com muito mais dores no inverno, essa série vai ser para você. Pensando que a nossa série para aumento de imunidade deu muito certo e vocês acolheram muito bem essa ideia que eu tive de trazer ferramentas da medicina chinesa para aumentar a imunidade e a energia, a gente vai dar sequência agora aprofundando um pouco mais no tema ligado com as estações específicas do ano, começando pelo tema de inverno. Nessa época mais gelada, o nosso sistema ele é posto à prova e a parte mais essencial é você conseguir manter essa energia que você já aprendeu a aumentar a mantê-la alta, porque essa época do ano ela é responsável por maiores dores, principalmente se você já tem alguma doença autoimune aí ligada, ou então se você tem pequenos ali em casa, crianças abaixo de 7 anos ou idosos, acabam sentindo muito mais. Então se você quer ficar bem, se você quer passar ileso aqui pelo inverno, já está muito mais do que convidado para curtir o canal e já deixar o seu like, certo? Se você não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Camila Loyola, eu sou especialista em saúde integrativa e a minha missão aqui é trazer vídeos que detalhem a sua saúde de uma forma prática, possível e tranquila de ser colocada em prática para você ficar bem. O que eu pensei para esse vídeo foi justamente de trazer para você como o inverno afeta o seu corpo e suas emoções. É mais um start para você conseguir entender esse código Morse interno que o teu corpo usa para se comunicar com você. Se você ainda não assistiu os vídeos da série de como aumentar a sua energia, eu vou deixar aqui o convite do primeiro vídeo que a gente fez. E aí você vem esmiuçando isso, porque tá bem legal e bem detalhado para você conseguir já começar a transformar aí a tua realidade. No vídeo de hoje, então, eu vou detalhar para você como que os chineses, na sua medicina milenar, tem mais de 5.000 anos aí de pesquisa, têm trabalhado com as estações do ano. Se você nunca teve contato com medicina chinesa, entenda que é um povo muito observador. O povo chinês, principalmente lá na antiguidade, eles não tinham tanto recurso quanto a gente tem hoje, de exames, de medicina, de aprofundamento de conhecimentos, detalhamento de funções dos órgãos. Então eles tinham que observar na natureza e dando nomes e explicando da forma como eles conseguiam, com as ferramentas que eles tinham, o que estava acontecendo no corpo. E isso você pode ver que todos os povos faziam, sejam os gregos dando nome ali para os deuses, os egípcios também, e a medicina chinesa, ela é muito rica. Eu gosto de falar para os meus alunos e para os meus mentorados, né, que a medicina chinesa, ela é muito ligada com uma poesia. Eles detalham o corpo, eles mostram a relação homem-natureza de uma forma tão rica em detalhes, em descrições, que é como se fosse uma grande poesia. Então, muitas vezes, isso para a gente que está acostumado com a forma ocidental de pensar, exames, clínica, sintomas, é estranho. Mas depois que você se coloca nesse sapato deles, vamos colocar assim, quando você entende a realidade da época, você entende que eles estavam tentando explicar o que hoje para a gente algumas coisas são óbvias, mas lá para aquela época era difícil de explicar. E coisas que para eles eram óbvias, para a gente parece loucura. E é muito interessante quando você começa a colocar em prática como isso tem relação, como isso é rico. E eu, há mais de 15 anos, me apaixonei por essa área, porque justamente eles conseguem trazer algumas respostas que a nossa medicina não traz e soluções que a nossa medicina agora está começando a receber, né, um pouquinho mais de informação com as pesquisas que tem feito. Então, quando a gente fala sobre cansaço, medo, dores que pioram com o frio, isso tudo para eles tem relação com o elemento água. Didaticamente, eles separam o nosso corpo em 5 elementos e eles vão colocando nesses 5 elementos tudo o que parece ter relação. Então, quando a gente fala dos 5 elementos, só para te fazer ali uma ambientação, você tem o elemento terra, porque tudo vem da terra e tudo vai para a terra, que representa, né, no nosso corpo,
estômago, baço e pâncreas, porque são eles que fazem a nossa digestão, que pegam a energia do alimento e traduzem isso de uma forma que o seu corpo possa absorver. Depois a gente tem o elemento metal. O metal, ele representa a defesa. Imagina os escudos que eles tinham que usar, as pessoas antigas eram muito batalhas corporais, então eles tinham que ter um escudo, uma proteção. Então o sistema de defesa, ele pode ser tanto uma armadura quanto uma espada, o que te defende e o com que você se defende. E aí a gente entra em pulmão, intestino grosso, que fala não só da imunidade, mas da sua autoestima, da forma como você reconhece o seu interno. Se você está bem, o seu sistema imunológico sabe quem é você e sabe o que não é você. E esse ataque, né, do sistema de defesa, ele acaba sendo mais estratégico. Aqui já entra um parênteses com as doenças autoimunes. Normalmente tem relação com esse elemento, tá? A gente vai aprofundar aos pouquinhos. Depois do pulmão, a gente tem rim, que é o elemento água. Água, ele já fala, né, o rim, a bexiga, que é a via das águas, é a eliminação, é o filtro pelo qual o seu corpo consegue eliminar o que não faz sentido para ele. Os intestinos também fazem isso, mas o rim ele faz de uma forma mais sutil, ligado muitas vezes com o emocional, com as nossas crenças, e aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais porque é sobre ele que a gente vai falar nessa série. Crenças, medos familiares, medos financeiros, algumas questões ali de comportamento que a gente aprendeu com os nossos antepassados, porque muitas doenças para a medicina chinesa, elas não são genéticas, elas são comportamento aprendido. Você não aprende a fazer arroz seguindo somente uma receita, você aprende a fazer arroz, por exemplo, vendo a sua mãe fazendo, e sua mãe aprendeu com a sua avó, que aprendeu com a avó dela, então muitas coisas, muitos detalhes de saúde e de forma de ser, que a gente fala, nossa, eu sou igual ao meu avô, mas eu não convivi com ele, como é que eu consigo ser assim? Tem a ver com o metabolismo na questão do aprendizado do corpo, né? O que você está fazendo e como isso é traduzido no seu corpo. Muitas vezes o seu adoecimento ele tem a ver com este ponto. Tem algumas famílias em que a gente vê que muitos têm cânceres, muitos têm doenças imunes, muitos têm diabetes, muitos têm pressão alta. Não necessariamente está ligado com a genética. E isso para a nossa medicina ainda é um negócio muito estranho de se pensar. Tem muito a ver com a forma como você enxerga o mundo. Eu gosto de citar nessas horas aquele filme Viva a Vida é uma Festa, em que eles passam um pouco da cultura mexicana ligado com as caveiras, Dia da Morte e tudo mais, e que eles falam que a pessoa ela permanece viva no mundo dos mortos quando ela é lembrada. Por isso que eles têm as fotos das famílias e tudo mais. E aquela família sofreu um abandono, né? Já spoiler aqui, tá, gente? Se vocês não gostam de spoiler, pausa, vai ver o filme e depois volta. E a matriarca, ela passa uma raiva de geração em geração até chegar no menininho, que é o principal ali da história. E esse menino faz uma quebra geracional. Corta para que esse filme, ele assim como o Encanto, eu gosto de olhar filmes assim da Pixar, Disney, DreamWorks, qualquer desenho que seja, e olhar o lado oculto do aprendizado, né? Então, assim como o Encanto, o Viva a Vida é uma Festa, ele fala sobre constelação familiar. Ele fala sobre as coisas que a gente carrega e que não são nossos pesos. E muitas vezes as doenças ela vêm dessa forma. Então, o rim, ele traz essa questão do medo geracional, dos comportamentos trazidos lá atrás, que você às vezes replica sem pensar. As suas crenças mais profundas, os seus valores. Por isso que a medicina chinesa ela é tão rica, ela vai associar o rim não só com o órgão em si, mas com as coisas que ele cuida e o que ele representa. No rim, entre os dois rins, ali na região de lombar, tem o Ming Men, que é a porta da vida, é aonde a vela da tua vida ela mora, é a tua energia essencial, a tua energia vital, é o tempo que você tem de vida. Se você gastar essa vela antes da hora, a sua hora chega antes do momento que estava previsto. Mas se você consegue usar uma energia que não é essa, você consegue sustentar essa energia por mais tempo. E aí a gente entra nas questões de sintoma, o que que o seu corpo traz de código Morse interno, o que que ele usa para falar com você. Então o rim, ele vai ser responsável pelo
pela espessura, né, pelo fio do cabelo. Então se você tem cabelo branco muito cedo, provavelmente você tem uma questão renal associada ou fisicamente, que você já manifestou, pedras nos rins, nefrites, pielonefrites e todas as infecções urinárias e renais que podem ter, ou você tem realmente uma energia muito frágil. Tem famílias que tendem a ficar calvas muito cedo. Então, é uma questão de comportamento também, porque tem a ver com medo familiar, jogo de cintura em excesso, medo financeiro, é ligado também com os ossos, dentes, com osso de uma forma geral, porque é a nossa estrutura. Então você não consegue construir uma casa sem ter as fundações muito bem firmes, assim como o seu corpo não consegue ser forte se a fundação não estiver muito firme, entende? Então quando você fala sobre dores autoimunes, dores que vêm de hérnias de disco, você está falando da forma como você filtra as emoções, que o rim é um grande filtro do sutil, do emocional, do que é impalpável. Como você se sente quando alguma coisa acontece? Como você reage quando alguma coisa acontece? Quais são as questões que você traz lá de trás da tua infância e que às vezes você não tem consciência, mas está te afetando hoje? Essas cicatrizes, elas ficam e muitas vezes você projeta isso na próxima geração sem perceber. E você tem uma opção de parar ela aqui ou de dar continuidade. Basta você mudar o seu olhar, certo? Então, quando a gente fala sobre essa questão do rim, ela é muito rica, porque o rim, se você não cuida dele, você vai ter problema em todos os sistemas. Depois do rim, só para a gente finalizar os elementos, né? Da parte de água, você tem madeira, que é fígado, vesícula, que é outro ponto que os ocidentais sofrem muito, porque é a raiva. Você também tem o fogo, que é a força motriz e a chama da vida, no sentido da disposição e do ir atrás das coisas. É aquele sangue nos olhos, no sentido de querer viver a vida em sua plenitude. Entende como é poético isso? Eu fico apaixonada. E aí, nesse caso, a madeira fala de fígado e vesícula, e o fogo vai falar de coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor, que é um órgão que só existe para o chinês. Seria o nosso mesentério, né, na aproximação mais aproximada, né, mais estimada ali, porque é um órgão que realmente não existe para a gente. Quando você fala, então, disso, o passar bem pelo inverno, ele vai ser muito relacionado com a forma como você cuida do teu aquecimento interno. Eu já falei em outros vídeos sobre os pontos Feng. Ponto Feng é ponto que tem entrada de vento, que seria as nossas mãos, nossos pés, o colo e o pescoço. Se você tem essa região muito quentinha, igual eu tô fazendo aqui hoje tá um dia bem frio, só não tô de luva porque eu gosto, né, de falar e a luva atrapalha um pouquinho, né, falo com as mãos. Mas manter o pescoço bem aquecido, o colo bem aquecido, os pés e as mãos, principalmente essa região aqui entre os dedos, você vai conseguir evitar que esse vento, esse choque térmico que tua avó já falava, o choque de vento, evita que ele entre no teu corpo e que ele cause o fechamento do espaço virtual em que a energia passa. Hoje já se sabe que existe realmente um espaço muito fino entre pele e músculo, que era isso que o chinês usava para explicar a passagem ali do Qi. O Qi é uma energia que ela é sutil. Ela corre junto com o seu sangue. Então, se você não tem energia, o teu sangue ele fica parado. Aí tem a tendência à trombose. E se você não circula esse Qi, você não circula essa energia, você também vai ter pontos de dor, como se fossem hematomas que te aparecem, você não sabe de onde. Ou dores localizadas. Nossa, tô com uma dor aqui em cima, uma dor aqui, bati, não sei o que aconteceu. Porque você fecha essa passagem. Então é como se você fechasse aqui onde tinha líquido passando, ou no caso energia, fica acumulado, então aqui fica doloroso. E daqui desse lado você fica em deficiência. Então a gente fala muito sobre excesso e falta de energia. O excesso de energia vão ser sensações de agulhamento, de facada, de uma dor que ela é profunda. A falta é uma dor que com calor melhora. Então aqui você já vai começar a ter uma noção da dor que você sente, como que você tá. Se a sua dor lombar, ela melhora com calor, provavelmente você tem frio nessa região.
Por isso que as nossas mães, as nossas avós falavam: "Não ande, menina, descalça quando você tá para menstruar", porque o útero, ele é aquecido e a reprodução, ela só acontece quando o teu rim está bem e quando o baço tem força para irrigar de sangue e de nutriente essa região. Então, um útero frio é um útero que dói com as cólicas, é uma TPM mais intensa e é uma infertilidade sem causa definida. Você faz exame, tá tudo normal, mas você não consegue resolver essa questão, porque tem alguma coisa parece te impedindo. Pode ser frio no útero. Só um parênteses, eu tenho uma paciente que há uns 10 anos atrás, ela apareceu no consultório, ela tinha tido uma fratura exposta numa trilha, né, bem roots, e ela fez uma cirurgia para a perna dela se recuperar, só que essa cicatriz, ela ficou aderida na pele, entre pele e músculo, que a gente chama na medicina chinesa de cicatriz tóxica. E aí, qual era a minha função? Era desintoxicar essa cicatriz, então eu colocava as agulhinhas ao redor para ela ir soltando essa aderência. Corta para dali a poucos meses, além da cicatrização óssea dela melhorar muito, porque ela não estava acontecendo, ela ia ter que fazer um enxerto depois de 1 ano, ela além de conseguir cicatrizar muito, ela conseguiu também engravidar. Então, muitas vezes, o seu corpo ele tá te dando sinais de situações que estão acontecendo, coisas que te incomodam e que você não sabe da onde vem. A medicina nossa ocidental, ela não consegue responder, mas no Oriente eles já têm resposta há muitos anos. Por isso que me apaixonei. Então, essa questão do rim, ele tá muito ligado com o inverno, ele está ligado com um frio. Então, se você tende a ter o corpo mais frio, é importante que você cuide da forma como você se alimenta, que você evite coisas cruas, porque elas vão trazer mais frio para você. E na nossa aula sobre alimentação eu falei isso, eu vou deixar aqui no card para você depois dar uma olhada, porque quando você pensa estrategicamente, a sua energia ela responde. E quando você cuida das entradas de vento no seu corpo, o teu corpo ele também responde. E aí você consegue passar ileso pelo inverno. Você começa a ter estratégia de posicionamento, seu corpo ele vai voltar em saúde para você. E também o seu humor, porque nessa época a gente tende a precisar de um momento de maior introspecção. Por isso que a gente gosta, né, quando a gente olha para a natureza, de perceber que ela ensina muito. Né, quando a gente fala de acupunturistas, normalmente são pessoas que tendem a olhar muito para a natureza. E a gente entende que os ursos, eles hibernam, algumas plantas, elas hibernam, elas não produzem tanta flor. E tá tudo bem se você não está conseguindo render como você gostaria. Se você sente que você procrastina muito mais no inverno, isso é uma resposta natural tua. Você pode melhorar essa resposta cuidando da alimentação, cuidando do fortalecimento do teu sistema, né, todo imunológico, com essas sugestões que eu tenho trazido para você de uma forma prática e possível, certo? No inverno é fundamental você preservar a tua vela da vida, então evite trabalhar em excesso até horas muito tarde, se programa um pouco melhor, coloca a estratégia de ação para que você faça pausas no seu dia, porque senão você vai gastar demais a tua energia e você vai acabar consumindo a tua vela e não a energia do alimento que você consumiu, certo? Essa foi a nossa introdução para essa série e no próximo vídeo eu vou mostrar quais são os sinais que o seu corpo traz de um desequilíbrio corporal. Então, quais são os sintomas e os sinais e como melhorar eles também, porque não adianta nada saber que está com problemas, tem que saber como resolve. E se você ainda não se inscreveu, já fica aqui de novo a dica. Se inscreve aqui nesse canal, deixe seu curtir, porque aí você mostra para o YouTube que esse vídeo ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, certo? Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau!